Café e Tulipas, dia 24. Dia 24, Provérbios, capítulo 24. Diz Jesus, Jesus, precioso Jesus. Oh, que gozo é confiar nele mais. Jesus, Jesus, eu confio nele. Vamos lá? Provérbios capítulo 24. Eu vou ler só o texto da escritura e as notas de rodapé. Eu vou deixar uma leitura na descrição para que você possa ouvi-las também, se assim você quiser. Vamos lá? Provérbios capítulo 24. A fé em Deus inspira e fortalece. Não tenhas inveja dos ímpios, tampouco queiras caminhar na companhia deles. Lembrando que eu vou deixar aqui a descrição para quem desejar ver as notas de rodapé, certo? Pois o coração dos perversos intenta violência o tempo todo, e seus lábios só murmuram malignidades. Com sabedoria se constrói uma casa, e com inteligência ela se consolida. Mediante discernimento, seus cômodos são mobiliados com todo tipo de bens preciosos e agradáveis. O homem sábio é poderoso, e quem possui entendimento potencializa sua força. Quem parte para a guerra necessita de orientação estratégica, pois com muitos conselhos se conquista a vitória. A sabedoria é virtude elevada demais para o perverso. Por isso ele fica sem palavras nas assembleias. Quem urde o mal o tempo todo será conhecido como mexeriqueiro. A intriga do perverso é pecado e o escarnecedor é detestado por todas as pessoas. Se te mostras vagaroso para ajudar teu próximo, pouca força terás no dia da angústia. Liberta os que estão sendo conduzidos à morte. Salva os que são arrastados ao suplício. Porquanto ainda que te alegares, eis que não sabíamos o que ocorria. Aquele que investiga todos os corações, não perceberia a verdade? Não saberia aquele que preserva a sua vida? Não retribuirá ele a cada um segundo a sua atitude? Come o mel, filho meu, porque é bom. O favo de mel é doce ao paladar. Sabe também que a sabedoria é boa para a alma. Se a encontras, com certeza haverá futuro para ti. Não te embosques, como faz o ímpio, junto à morada do justo, nem destruas o seu local de repouso. Pois ainda que um justo caia 7 vezes tornará a se erguer. Os ímpios, todavia, são arrastados para a desgraça. Se teu inimigo cai, não te alegres com isso. Não exulte teu coração se ele tropeça, para que Yahvé, o Senhor, não veja isso. Fique aborrecido contigo e retire de sobre ele o seu castigo. Não te aflijas por causa dos maus, tampouco tenhas inveja dos ímpios, pois não existe futuro para o perverso. A lâmpada dos ímpios está simplesmente se extinguindo. Teme a Yahvé, o Senhor, filho meu. E ao rei, não te associes aos revoltosos, pois terão repentina destruição. E quem pode calcular a ruína que o Senhor e o rei podem provocar? Outros provérbios de sabedoria. Aqui segue uma outra seleção de ditos dos sábios. Agir com parcialidade nos julgamentos não é nada prudente. Quem declarar ao ímpio, tu és justo, será amaldiçoado pelos povos e sofrerá a indignação das nações. Entretanto, para os que punem o culpado haverá paz e conforto, e sobre eles virão muitas outras bênçãos.
A resposta franca é prova de sincera e fraternal amizade. Forma primeiro a tua lavoura e levanta a tua casa. Então estarás à vontade para construir a tua família. Não testemunhes sem motivo contra teu próximo, tampouco fales mal dele. Jamais digas, segundo me fez, assim lhe retribuirei. Devolverei a cada um conforme o mal que lançou contra mim. Passei junto ao campo do preguiçoso, pela vinha de um homem sem juízo. Eis que tudo estava cheio de urtigas, sua superfície coberta de espinhos e seu muro de pedras em ruínas. Ao observar tudo isso, comecei a refletir, vi e tirei uma lição. Dormir um pouco, cochilar um pouco, cruzar os braços e deitar-se, e a pobreza te sobrevirá. Como um assaltante à tua mendigação, como um ladrão armado. Pronto, Provérbios 24, agora vamos. Salmo 46. Give thanks if a grateful heart. Give thanks. Give thanks because trust the Lord. Oh Lord, you satisfy. Como eu li o Salmo 40 por último ontem, eu vou deixar aqui na descrição os seguintes salmos: o Salmo 41, 42, 43, 44, 45 e aqui vou ler o 46, somente o versículo 1 e o 2, mas eu vou deixar na descrição a leitura do Salmo 46 inteiro com as notas de rodapé. E também o Salmo 41, 42, 43, 44, 45, comentário dos Salmos do Spurgeon, que é maravilhoso, mesmo sendo a versão compacta, tem muita coisa bela e maravilhosa ali, certo? Então vamos lá, Salmo 46, versículo 1 e 2. Deus é a nossa segurança e paz. Para o mestre de música do Círio de Corá, um cântico para vozes de soprano. Deus é nosso refúgio, é a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Portanto, não temeremos ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar. Vou deixar aí na descrição as notas de rodapé do Salmo 46 e também a leitura completa deste capítulo maravilhoso. Castelo forte é o nosso Deus, com o seu poder. Agora vamos, Mateus 13. Then easy never satisfied. No fear, wouldn't fight for me. Yo. Mateus 13, vou deixar na descrição também. Versículo 1 ao 9. Parábola do semeador. Olha só, minha primeira pregação quando eu era criança. Minha primeira mensagem, nunca dá para esquecer. Vamos lá.
A palavra do semeador: naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e foi assentar-se à beira do mar, à beira-mar. Uma grande multidão reuniu-se ao seu redor e, por esse motivo, entrou num barco e assentou-se. E todo o povo estava em pé na praia. Jesus ensinou-lhe então muitas coisas por meio de parábolas, como esta: eis que um semeador saiu a semear. Enquanto realizava a semeadura, parte dela caiu à beira do caminho e, vindo as aves, a devoraram. Outra parte caiu em terreno rochoso, onde havia uma fina camada de terra. E logo brotou, pois o solo não era profundo. Porém, quando veio o sol, as plantas se queimaram e, por não terem raiz, secaram. Outra parte caiu entre os espinhos. Estes, ao crescer, sufocaram as plantas. Contudo, uma parte caiu em boa terra, produzindo generosa colheita. A 100, 60 e 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça. Vou deixar todo o capítulo 3 aí na descrição, para quem desejar, de Mateus, com essas notas de rodapé maravilhosas. Enfim, só lembrando que temos uma recomendação aqui do Hernandes Dias Lopes para essa Bíblia, né? Pastor sênior, na época, né, ele era o pastor sênior da primeira igreja presbiteriana de Vitória, Espírito Santo, doutor em teologia, escritor conferencista. O estudo teológico no Brasil não será o mesmo depois do lançamento da Bíblia King James atualizada em português. Faltava na prestigiosa coroa literária evangélica brasileira uma gema preciosa, lacuna que veio a ser preenchida pela iniciativa desse grande grupo de santos, que lapidaram uma das mais belas traduções da Bíblia no mundo, a Bíblia King James de 1611. Nossa língua luso-tupiniquim foi privilegiada por tal obra. Encantei-me com os sinópticos, com sua poesia e apontamentos, degustando cada palavra. Já estou utilizando esta nova tradução em minhas pregações e escritos. A coroa está pronta, completa. Usemo-la, pois. Veja, olha, deve ser maravilhoso. Imagina você escrever um livro e o Hernandes Dias Lopes escrever um prefácio ou um comentário. Veja que sutil, né? Olha o conhecimento que ele tem sobre a língua portuguesa, a nossa língua luso-tupiniquim, né? Fazendo uma alusão, uma referência à origem da nossa língua, do nosso idioma, a flor do lácio, né? Inculta e bela. A nossa origem do nosso idioma, né? A mistura do latim vulgar com as línguas indígenas, enfim. Tanto que a maioria das plantas que nós temos hoje não vieram a origem de Portugal, os nomes, né? Vieram da origem indígena, né? Mandioca, etc. E olha a sutileza. Ele usa palavras como coroa, a coroa está pronta. Ele usa palavras como gema preciosa. Veja que ele está usando uma linguagem para se referir ao nome da tradução, né? King James. Referência à realeza, enfim, usando. Então você vê a capacidade, a inteligência, né? Depois dizem que pastores só lê teologia, né? Pastores não leem só teologia. Enfim, o bom pastor lê sobre tudo, né? Inclusive até sobre história e idiomas, enfim, letras. Então vamos aqui para onde a gente estava. Vamos ver aqui, cadê a... Então a pergunta de hoje será: por que um cristão sincero não deve ter inveja das pessoas que, mesmo descrentes, aparentam ter alcançado grande sucesso? Deixe aí nos comentários se você tem uma resposta para essa pergunta. E eu poderia acrescentar aqui também o Salmo 73, né? Ter inveja.
Vamos acrescentar aqui o Salmo 73. Eu vou colocar a Bíblia King James e o comentário também do Charles Haddon Spurgeon. Eu creio que ajuda a responder essa pergunta. Se você tem alguma resposta para essa pergunta, deixa aí nos comentários, se assim você desejar. Feito Lipas, tenha todos um maravilhoso dia e, se Deus quiser, amanhã, dia 25, a leitura de um novo estudo bíblico. Então, espero que tenham gostado desse estudo bíblico. Deus abençoe você e sua família. Tenham todos um maravilhoso dia. Feito Lipas, só lhe deu glória. Amém.